Uma família que considera a tortura como um hobby, que tem uma mão decepada, como se fosse um cãozinho de estimação, e que tem aversão à palavra normal. Vamos lá, você sabe exatamente do que estamos falando, não é? Ou, sei lá, acabou clicando no vídeo por engano. Mas se foi esse o caso, fica por aqui um pouco mais, porque a família Addams não é só uma comédia sobre pessoas estranhas. É um retrato invertido da família americana perfeita, onde o amor verdadeiro vem disfarçado de macabro. Mas você sabia que essa família icônica que nasceu de rabiscos sombrios quase não existiu? Eu sou o MR, você está no 2 Bits, e hoje eu vou te contar o que Street Fighter tem a ver com a família mais excêntrica da história da TV. Nossa história de hoje começa em um passado um pouco distante, mais precisamente em 1932, em Westfield, Nova Jersey, uma típica cidadezinha americana, onde cresceu um camarada chamado Charles Samuel Addams, que quando criança era, digamos que um pouco diferente das outras crianças. Enquanto os seus amigos brincavam de cowboy, Charles passava as tardes inteiras vagando por cemitérios locais, desenhando lápides e se fascinando pela arquitetura gótica. Era quase como se o Tim Burton tivesse sido criado pelos Flintstones. Só que ao contrário, os pais dele ficavam até meio preocupados com os hobbies meio diferentões do cara. Mas como ele tinha boas notas e os desenhos, apesar de apavorantes, eram bem feitos, meio que deixaram isso quieto. Era como se o pequeno Charles tivesse descoberto desde cedo um superpoder bem específico e meio mórbido. Em 1935, aos 23 anos, ele se mudou para Nova York, carregando nas malas um sonho: viver de seus desenhos. Lá ele começou vendendo desenhos para revistas pequenas, mas o estilo sombrio e humor negro das tirinhas acabaram não fazendo sucesso, e o principal motivo disso foi a Grande Depressão, que foi basicamente uma era de falência em massa, onde muitas pessoas perderam tudo. Ou seja, o público queria uma fuga otimista, não piadas sobre morte e assombrações. As coisas não iam tão bem, até que ele conheceu a The New Yorker, uma revista que era famosa pelo humor sofisticado e um tanto excêntrico. Tá percebendo essa timeline, né? A revista era um lugar perfeito para alguém que achava um funeral bem planejado mais interessante que um casamento. Foi em 1938 que seu primeiro cartoon foi publicado. E aí, meu amigo, foi amor à primeira vista. O público certo finalmente encontrou alguém que conseguia transformar medo em gargalhada. Momento curiosidade! Sabia que nos cartoons originais, os personagens da família Addams não tinham nome? É isso mesmo, por quase 30 anos, eles eram apenas o homem alto e magro, a mulher pálida, as crianças e, claro, o mordomo. Charles Addams nunca se preocupou com nomes, porque cada tirinha era completamente independente, tipo um episódio de sitcom, só que em quadrinho único, claro. Foi só em 1964, quando a TV exigiu identificação dos personagens, que vieram os nomes que conhecemos: Mortícia, Gomes, Vandinha, Feioso e o resto da turma. Ou seja, uma das famílias mais famosas da TV passou 26 anos no anonimato, o que, convenhamos, combina perfeitamente com eles, não é? Durante as décadas de 40 e 50, os cartoons de Addams se tornaram uma das atrações principais da New Yorker. Ele publicava dezenas de desenhos por ano, sempre mostrando essa família peculiar em situações cotidianas, só que com um plot twist deliciosamente macabro. A fórmula era genial: pegar situações normais da vida americana e inverter totalmente a perspectiva. Enquanto famílias normais iam à praia para pegar um bronze, os Addams iam para ficar ainda mais pálidos. Era humor puro, disfarçado de tinta preta. E o mais curioso, apesar de toda a esquisitice, eles se amavam. Era uma família genuinamente carinhosa, respeitosa, unida.
só que do jeito meio esquisito deles. Avançando um pouco na linha do tempo, chegamos ao ano de 1964. O canal de TV ABC estava desesperado por uma sitcom de sucesso. O Batman estava bombando, os monstros clássicos estavam em alta, e alguém na emissora teve uma ideia. E se a gente fizesse uma série sobre aquela família estranha da New Yorker? E eu não sei porque eu tô fazendo essa voz. O problema? Os personagens, que não tinham nem personalidades definidas. Foi aí que o produtor executivo, David Levy, ligou para Charles Addams com um desafio. Hey, amigo, precisamos transformar seus desenhos em pessoas de verdade. E eu também não sei porque eu tô fazendo essa voz que é terrivelmente parecida com a anterior. Addams, sempre reservado e um pouco antissocial, se viu criando de uma hora para outra biografias, relacionamentos e histórias de fundo para criaturas que ele só desenhava há décadas. Era como se os filhos de papel dele tivessem ganhado finalmente vida própria. A série estreou em 18 de setembro de 1964 e foi um sucesso instantâneo. John Astin, como Gomes, trouxe uma energia apaixonada que ninguém esperava. Caroline Jones, como Mortícia, criou o arquétipo da mulher fatal gótica, que tem influência até hoje. E as crianças, Vandinha e Feioso, viraram os ícones de uma infância macabra. A série durou só 2 temporadas, com um total de 64 episódios, mas foi o suficiente para eternizar a família Addams. Charles Addams, que sempre foi um homem tímido, mas na dele, de repente, estava no centro de um fenômeno cultural. Seus desenhos estavam na TV, viraram brinquedos, produtos licenciados, e crianças do mundo todo começaram a chamar os personagens pelos nomes que nem existiam antes. E aí, acha que a coisa para por aí? Então segura essa. Avançando mais um pouco na nossa linha do tempo, chegamos finalmente aos filmes dos anos 90, com Angélica Houston como Mortícia e Raul Julia como Gomes. E se você ergueu uma sobrancelha aí, deixa eu te contar o porquê. O ator foi o mesmo que na mesma década deu vida ao Mr. Bison, o vilão de Street Fighter, naquele filme terrível. Teve musical da Broadway, teve animações e, mais recentemente, a série Vandinha, da Netflix, que quebrou recordes de audiência. Cada nova versão traz uma leitura diferente, mas sempre mantendo a essência criada por Charles Addams, amor genuíno disfarçado de macabro. O criador morreu em 1988, mas o legado dele, esse continua assombrando até hoje, no melhor sentido possível. Hoje, a família Addams é mais do que entretenimento. É um símbolo de aceitação da diferença. Numa época onde ser normal era quase uma obrigação, eles mostraram que ser esquisito podia ser aceitável também. Eles foram inclusivos, antes da inclusão virar textão em rede social, amorosos, sem serem melosos, unidos, sem serem sufocantes. Charles Addams, sem querer, criou um manifesto. Famílias não precisam ser iguais para serem perfeitas. Só precisam se amar, mesmo que seja do jeito mais estranho possível, mesmo que ninguém mais entenda as suas particularidades. Agora, me conta aí, qual o seu membro favorito da família Addams? Por que no idioma original, a Vandinha tem praticamente o nome de um dia da semana? E já parou para pensar que talvez, somente talvez, a sua família também seja meio Addams? Se essa viagem pelo lado sombrio da comédia te deixou com vontade de dançar igual o Gomes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no 2 Bits, até as histórias de família têm esqueletos no armário. Tem mais vídeos aparecendo na tela. Escolhe um aí e quem sabe a gente não se encontra na próxima história macabra da cultura pop. Um forte abraço e cuidado com as mãos que andam sozinhas por aí.